fazer. E assim, Maurício, lembra que alguns anos atrás teve um certo entreveiro aí entre São Paulo e Rio de Janeiro pela questão lá da nascente lá do Rio Paraíba, né? Rio Paraíba do Sim. Sul. Sim. Mesmo o Brasil tendo toda essa quantidade de água que a gente sabe que tem, tudo, né? Pela questão da estrutura de distribuição da água no Brasil, de tratamento, de aproveitamento da água no Brasil, e também pela alta dependência que a gente tem da água na geração de energia elétrica. Sim. Você acha que esse tipo de conflito, né? Esse tipo de conflito vai ser cada vez mais comum, tende a ser mais recorrente dentro do Brasil e na América do Sul? Olha, eu creio o seguinte, né? Quando eu creio, porque eu estou partindo de um paradigma, né? Na minha tese de doutorado, eu deixei, aliás, aí um linkzinho do meu livro Vamos compartilhar com o povo aqui no chat. Água, Escassez e Conflitos no Império da Sede, que é o meu livro mais recente, ele é gratuito, né? Está online, quem quiser ver mais dados, né? Relacionados à água, está esse livro, e também está aqui, né? A minha tese de doutorado, que é uma tese, como eu disse, muito grande, bastante complexa, né? E que eu fiquei muito satisfeito de ter sido aprovada na íntegra e sem ressalva. Também está aí, tem link. E agora, eu vou citar uma questão que é relacionada à sua pergunta, o Felipe, que é um texto que eu escrevi para a rede social de Justiça e Direitos Humanos, há 4 anos atrás, que fala da questão do Estado, né? Do papel do Estado relacionado com as políticas hídricas, como é que elas estão acontecendo no nosso país, né? Então, vamos ao que interessa, né? Em primeiro lugar, tem uma questão aí que é histórica e estrutural, que é a seguinte: o uso da água no Brasil trabalha uma metodologia, ninguém estabeleceu o critério dessa metodologia, falou, é assim, é assado, né? Ninguém falou isso. Mas é uma metodologia urbana de uso da água, que eu chamei na minha tese de doutorado de metodologia do torvelinho hídrico. O que é a metodologia do torvelinho hídrico? É o seguinte: você tem um ponto no espaço, por exemplo, São Paulo. Como é que ele garante a sua água, né? Ele primeiro resseca as fontes locais e pega as fontes distantes. E é um processo que foi se ampliando cada vez mais, né? Como assim resseca? Mas tem rio, vai estar poluído. E quem que vai tomar água do Anhangabaú? Você nem consegue mais ver o rio, ele está tamponado, foi envelopado, correto? Não tem como você ter acesso nem visual ao rio. Esses rios são tamponados, ou envelopados, como também se diz em muitas literaturas, é assim que se chama esse processo, essas avenidas de fundo de vale, envelopamento de vales fluviais urbanos, né? Ora, vamos ver o que acontece. Quando você fala assim de ressecamento, é tanto assim, ressecamento no estricto senso, como também inviabilização do acesso à água, que ela se torna inadequada para o consumo, né? Anhangabaú, Pinheiros. O Pinheiros, eu vejo nos mapas, nem aparece como rio, aparece como um canal, né? Aliás, ele virou um canal, ele deixou de ser rio faz tempo, foi retificado nos anos 20, anos 30, né? A professora Odete Seabra tem uma tese muito interessante sobre a questão do Rio Pinheiros, que vale a pena, dos meandros do poder, né? Ela cita essa questão. Usei como referência no meu trabalho de conclusão de curso. Mas é uma referência ótima, né? O trabalho do Odete trabalho. A professora Odete Seabra é um grande trabalho e que merece ser citado, sim. Qualquer trabalho sobre água em São Paulo não pode passar, sabe, se omitir essa literatura, de modo algum. Mas, enfim, o que acontece? Essas fontes locais são destruídas e cada vez mais se apela para fontes distantes, né? E sendo que esse processo continua. Aquilo que era distante, a cidade cresce, ela destrói aquela fonte e pega outra maior, né? E eu acho engraçado como essa discussão é feita, porque muitos falam assim que são contra a privatização da água, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem um seríssimo defeito, ou tem um sério problema de entender questões reais, né? O que você quer dizer com isso, questões reais? É simples. O brasileiro dá muita atenção, ou demasiada atenção, à parte retórica, né?
eu sou contra a privatização da água. Aí eu pergunto assim, escuta, a privatização da água, ela não aconteceu? Eu acho que ela já aconteceu, e faz tempo. Então, muito antes de falar da privatização da água, por exemplo, um caso que eu chamaria de típico de privatização da água, embora as pessoas se esqueçam disso, é a forma como a Light geriu os recursos hídricos da Grande São Paulo. Não tinha políticas premeditadas de privatização da água. No entanto, a Light gerenciou ao seu gosto e vontade a totalidade dos recursos hídricos da região metropolitana e da Grande São Paulo. Agora, se a lei admite ou não, ou fala ou não de privatização, sei lá, isso não é problema meu. Meu problema como pesquisador é ver o que acontece. Na realidade, houve um grande processo de privatização da água sem ter esse rótulo. Então, parece que ele nunca aconteceu. Ele já aconteceu, assim como tem acontecido. Né? A privatização acontece a despeito de lei a favor ou contra, porque também, como diz o Paulo Sérgio Pinheiro, tem um trabalho dele sobre o Estado brasileiro, aliás, tem vários trabalhos, é um grande cientista político brasileiro, pouco lembrado pela importância que ele tem em termos de pesquisa, né? Paulo Sérgio Pinheiro, que atualmente está na ONU, faz anos que ele está na ONU, trabalha para a ONU, uma grande cabeça, Paulo Sérgio Pinheiro. Não só ele, Milton Santos fala do Estado brasileiro, também parece que as pessoas esquecem quando o Milton Santos fala do Estado brasileiro, né? Que o Estado brasileiro é uma máquina de fabulações, uma máquina ideológica, que procura aparentar garantir a modernização para todos, mas na realidade ela garante a modernidade para ínfimos, né? Para grupos muito pequenos. Né? Então, o que acontece? O processo que houve no país, que era um processo do ponto de vista da ocupação do espaço, de ressecamento ou de viabilização das águas, junto com, somado a uma política que de pública não tem nada, por isso que eu chamo no meu doutorado essas políticas de água de não políticas. Né? Por que não políticas? Porque elas são retóricas, tem a lei, ninguém obedece. Então, quem é que acaba fazendo o réu? É quem pode. Né? Desde aquela linha que não é de uma sociedade civil, seria de uma sociedade no sentido mais amplo, global. Então, aqui o Estado ele parece que não existe nessas horas, nem para conter, nem para fazer nada, em termos de evitar que aconteça o quê? A destruição da água. Então, primeiro se ressecou as fontes do perímetro urbano imediato. Qual é a grande solução? Vamos fazer a represa Billings. Aí se fez a represa Billings, né? Que, de acordo com o decreto de Washington Luiz, dos anos 30, deveria obrigatoriamente, o decreto. É aquela coisa da retórica. As pessoas ficam na retórica. Precisa ver o que acontece de fato. Outro que pegava no pé com essa história, já está falecido, era um amigo meu, Maurício Trachtenberg, o grande sociólogo Maurício Trachtenberg. Ele dizia isso, que um dos grandes efeitos do brasileiro é que ele vai muito atrás do que se fala, quando as pessoas vão prestar mais atenção no que se faz. Verdade, né? Não, que a lei fala, alguém disse, o partido tal prometeu, então disse que vai. Se preocupa muito com o Huawei e com a realidade. Escuta, amigo, eu tenho uma formação cultural um tanto quanto germânica. Escuta, amigo, é ou não é? O que é isso, afinal de contas? Métrica dada informação. Então, o que acontece? O decreto do Washington Luiz dizia que deveria se garantir água para energia e também água para abastecimento público. Ora, o que foi que acabou acontecendo com o tempo? Como a Light entendeu que o valor agregado da energia era mais alto que a água de abastecimento público, ou seja, dava mais retorno, correto? O que foi que ela fez? Ela fez uma política premeditada de destruição da Billings. Né? Por quê? Porque lançando esgoto na Billings, ela aumentava a capacidade de geração de energia nas turbinas de Cubatão, Serra Abaixo. Né? Eu até brinco, teve um outro texto que eu escrevi nos anos 90, né? Que, aliás, essa expressão não é minha, pode parecer um pouco de palavrão, mas não fui eu que inventei essa expressão, não fui eu, juro que não fui. Né? Que a usina Billings é uma usina merdelétrica, porque é a única usina no mundo que é movida a esgotos. Né? E para gerar energia, tanto faz que a água seja boa ou ruim, desde que movam as turbinas. Não é? Então, está ótimo, está gerando energia, beleza. Então, a Light, que deveria garantir o abastecimento público da água e a geração de energia, passa a garantir só a energia. O que também explica as não políticas públicas de fiscalização, o sucateamento da fiscalização, né? Vista grossa para ocupação irregular, e assim por especulação imobiliária, patatá.
banditismo, pistolagem, e assim por diante. Claro, óbvio, sempre vem junto. Não adianta achar que não vê. Né? Então, esse é o processo real. Então, a gente tem que começar a ver como é que as coisas acontecem para pensar uma política para isso. Né? E vira e mexe, eu volto a ver esse vício, né, da retórica. Um dia eu participei numa live fazendo artigo, começaram a me falar de cidades inteligentes no Brasil. Eu falei, o que vocês estão falando? Cidades inteligentes? Nós temos cidades indigentes. Está muito longe de ser inteligente. Está bem longe, né, Maurício? Bem longe. Para chegar lá. Por que cidade inteligente é essa? Precisa primeiro garantir o básico, segurança, água, energia. Sim, para depois pensar nisso, né? Que negócio é esse, né? Então, o que acontece? Esse processo todo, que é um processo, volta a falar, de ressecamento e privatização, né? Na verdade, a BIM já foi privatizada há muito tempo, e o curioso é que a política de agregar valor à empresa pela energia continuou mesmo depois que ela foi estatizada. Quer dizer, ela foi estatizada, a Eletropaulo. Aí entra o que o Milton Santos fala, a força inercial das estruturas tais como elas existem. Então, a estrutura e a burocracia da Light continua a funcionar do mesmo jeito na Eletropaulo. Continua funcionando. Então, o que nos interessa é garantir energia, porque é isso que dá dinheiro para nós. Né? Entendeu? Quer dizer, é uma empresa pública, mas ela tem uma lógica privada. Então, uma dessa também, todas elas. Eu acho que todas elas. Não que elas não sejam importantes, são muito importantes. Mas elas acabam escapando do fato do óbvio. Né? Aí, uma vez destruída a Billings, fazem o quê? Aí volta como a contradição, aquilo que o Santos fala. Toda vez que você não resolve uma contradição, ela retorna com mais virulência ainda mais adiante. Aí inventam, não é? O faraônico projeto Cantareira. Quando mais certo seria sido fazer o quê? Garantir a potabilidade da água da Billings. Né? Garantir a potabilidade da água do sistema Cutia, Alto e Baixo Cutia. Garantir a potabilidade dos sistemas de reservação de água da Grande São Paulo. Mas não. Né? Quer dizer, a política do torvelinho hídrico, como eu disse. Né? Você primeiro destrói as fontes locais e aí se apela, né, para obras faraônicas mais distantes, frequentemente afetando as populações locais. Para fazer outra região. Exato. Então isso acontece para São Paulo, acontece para as áreas metropolitanas que geram conflitos com São Paulo e Rio. Futuramente, se não acertar essa questão em São Paulo, vai ter uma questão muito grave, que é o Vale do Ribeira, que é a última fronteira hídrica que está, sei lá, disponível. Eu não sei até que ponto pode se falar que está disponível. Né? Mas o que acontece? O problema, na realidade, não é esse. O problema é garantir um crescimento equilibrado, não é nem da metrópole paulista, é da macrometrópole paulista. Hoje em dia nós não temos mais. Quem fala em cidade de São Paulo já está assim, fabulando. Né? Nem região metropolitana mais é suficiente. Na realidade, desde os anos 90, anos 80, 90, os técnicos da Implaza já trabalhavam com o conceito da macrometrópole, que seria o quê? Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana do Vale, né, do Paraíba, o aglomerado urbano de Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, tudo isso já é uma macrometrópole. Já existe isso daí. Na realidade, o complexo metropolitano paulista, ou macrometrópole paulista, é a grande mancha urbana que existe real. Embora as pessoas tenham viciadas em falar da cidade, é São Bernardo, é Jundiaí. Por isso que não faz sentido mais falar, tratar de plano diretor só da cidade, só da né? Isso é mais sentido, né, Maurício? Isso é o melhor estilo, me engana, que eu gosto. Não existe mais isso, não é real. São planos reais, né? Então, isso não tem como, logo não tem como funcionar. Então, você tem que pensar essa questão do planejamento da macrometrópole, que essa é a metrópole real, né? 174 municípios, 34 milhões de habitantes, estão começando a ficar sem água. Lembrando que daqui 15 anos se projeta mais 7 milhões de habitantes nessa macrometrópole. Quer dizer, escuta, isso é uma catástrofe, sem contar que já se prevê em muitas linhas de estudo, de urbanismo, uma possível associação dessa grande mancha urbana gigantesca, a macrometrópole, né, o próprio nome diz, macrometrópole, Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba,
Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, com Ribeirão Preto e o aglomerado urbano de Franca. Né? Então, essas grandes estradas que dão para a região norte do estado, para Ribeirão Preto, se tornarão com o tempo grandes avenidas. Né? Aliás, se você viajar para Ribeirão Preto, você vai notar que a única coisa que muda na paisagem são os canaviais, o deserto verde. Fora isso, né, a paisagem urbana ela se repete, né? Com paisagens que são periurbanas, mas é a metrópole que está em expansão. Então, o que acontece? Né? A solução, voltando a falar sobre a questão da água em São Paulo, da crise hídrica, ela é grave por quê? Porque essa macrometrópole ela tem uma tendência de, ainda por cima, acirrar os desequilíbrios ambientais. Né? Tem um grande trabalho que consta na última edição do Águas Doces do Brasil, que fala da crise hídrica da região sudeste, que é a questão que o ressecamento não é só das fontes de água. Você tem um agravante aí das mudanças climáticas. Essa grande mancha urbana, né? Essa grande macrometrópole, é uma ilha de calor de dimensões mastodônticas. Né? Acredita-se que nos últimos 10 anos a temperatura subiu média, subiu 3, 4 graus. Eu me recordo quando eu era garoto, eu ia para a escola, chegava no meio do ano, você tinha neblina. Faz séculos que eu não vejo mais neblina em São Paulo. Neblina, São Paulo da Garoa, canções. Para São Paulo a tempestade. Né? Pois é, não, também faz parte. Porque como você tem um desequilíbrio climático, né? Você tem o quê? A rarefação dos chuviscos, a rarefação das pequenas pancadas de chuva e a concentração em períodos curtos, com descargas tempestuosas de água, dilúvio. Você tem o dilúvio e a seca. E não só em São Paulo. Não é só em São Paulo. Eu me lembro que em 2016, já que a gente está falando do Brasil também, não é só de São Paulo, em 2016 você tem um fenômeno curioso no Nordeste, que enquanto Fortaleza estava sem água, as torneiras estavam roncando, o fantasma das torneiras secas estava amedrontando todo o estado, né? Ao mesmo tempo que em Fortaleza não tinha água na torneira, em Maceió tinha enchentes diluvianas. Né? Curiosamente, isso numa cidade que a percepção popular entende como uma região seca, né? Que também é outro mito, né, construído. Né? O Chico de Oliveira fala aí esse respeito. Grande Chico de Oliveira, hein? Grande sociólogo, Chico de Oliveira, sim. Ele escreveu Elege para uma religião. Ele fala da indústria da seca no Nordeste, em vários pontos. Né? Isso é uma indústria. E aqui também tem essa indústria de um outro modo, claro. Né? Inclusive, já que eu falei Chico de Oliveira, eu lembrei de um detalhe. Ele faz um alerta que pouca gente lembra, que o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que historicamente é o órgão que foi criado para minimizar, atenuar, dar um jeito no problema da seca, nunca foi um órgão nordestino. Departamento, olha só o termo, Departamento Nacional. Não é regional. Mas o que aconteceu? A oligarquia nordestina se assenhoreou desse departamento. Ela virou uma reserva de mercado político, um balcão de negócios da elite nordestina, que se assenhoreou dos cargos, postos, né, das estruturas, né, e virou um órgão nordestino, porque seca não é mais um privilégio do Nordeste faz tempo. Quem mora na periferia fica sem água há muitos dias, por exemplo, não está no Nordeste, né? E a seca se tornou um fenômeno basicamente urbano no Brasil de hoje. Ela não é mais um fenômeno restrito ao Nordeste, como o Cândido Portinari retratava, né? O romance regional, a filmografia, Vidas Secas, etc, etc, etc. Não é mais. Então é um problema nacional, que só pode ser resolvido com políticas nacionais. Lembrando, é claro que essas políticas nacionais têm que ter uma visão de conjunto não só com a metrópole, mas também com os equilíbrios mais amplos do país. Eu vejo agora o presidente Bolsonaro falar da crise hídrica. Né? Ele parece não se lembrar que quem incentivou a festa do fogo, alguns meses atrás, foi ele. E acho que na cabeça dele parece que não tem relação nenhuma entre a festa do fogo e a crise hídrica. Eu acho isso impressionante. Eu acho assim, eu fico impressionado com essas coisas. Impressionado. Verdade, Maurício. Então, Ô, Maurício,